Boa tarde, querida comunidade. Estamos aqui com o programa Memórias que Faz História, dentro do contexto da comunidade e a paróquia comemorando os 45 anos de missão. Hoje temos a grata alegria de estar aqui com o casal Ehlert. Pela distância social, eles estão aqui do outro lado do altar, eu estou desse lado. E o objetivo, só relembrando, é olhar um pouquinho para o passado, olhar assim da história e a trajetória da comunidade ao longo desses anos. As pessoas que passaram foram muitos membros, muitos ainda hoje estão ativos dentro da comunidade, mas tiveram os nossos queridos pastores, né? Então hoje a gente vai conversar com o pastor Ehlert e a esposa e assim ouvir um pouquinho deles de como foi esse período aqui. Vamos ver? Boa tarde, queridas irmãs e irmãos de nossa paróquia, de nossa comunidade Martin Luther. Participar desse evento, dessa comemoração, é para nós não somente uma alegria, mas também uma honra de podermos relembrar para vocês e com vocês como é que foi. O passado é importante, cultivar a história é importante. E quando a história diz respeito à nossa própria vida, isto se torna mais relevante para cada qual pessoalmente, mas também para os outros que conviveram no mesmo tempo, na mesma época, essa mesma história. Eu penso sempre no começo. A nós foi chamado Nordeste. O que nós, sulistas aqui, temos a ver com o Nordeste? O que vem à nossa mente quando nós escutamos Nordeste? Será que já está fora do país, lá no norte, aquele calor e aquele sufoco de sobreviver? E agora estamos aqui na comunidade chamada Nordeste. Então, tem muita coisa a ver com calor humano, que essa comunidade transmitiu e tenta ainda continuar transmitindo. Nordeste é um programa transformar o quê? O nosso ambiente cotidiano, que às vezes nos sufoca, e é quente demais, num clima agradável, numa atmosfera agradável. Onde? Só na comunidade? Não. Nas famílias, no convívio. Nós temos que conviver um com o outro. Não adianta ser solitário e ficar numa ilha. Não. Nós somos comunidade. Queridos, pastor Ehlert e Elfriede, é tão bom ver já a introdução de vocês, assim, como realmente toca os nossos corações, né? A história faz parte da nossa vida, o Nordeste, o calor. Mas nos conte agora um pouquinho de como foi, assim, o chamado. Como é que vocês chegaram aqui na Martin Luther? O que chamou a atenção? Como é que foi essa parte da história? Eu estava na época, mas já não lembro direito. Se vocês puderem trazer para a comunidade, seria bem bacana. Na verdade, a nossa ligação com essa área Nordeste de Curitiba data da nossa primeira vinda a Curitiba, quando dentro da União Paroquial, comunidade na época chamada Comuna Evangélica de Curitiba, Luterana de Curitiba, que então atuando junto com colegas lá e presbitérios no centro, nós residindo na época, na rua Inácio Lustosa, na Igrejinha, participamos desse movimento de descentralizar o trabalho na União Paroquial. Havia só duas, realmente, igrejas que centralizavam todo o culto, que era na Trajano Reis, Redentor, e na Inácio Lustosa, geralmente chamada Igreja Cristo. Mas também já havia Guarituba, havia Campo Largo, mas para Curitiba
era necessário pensar em descentralizar. E com isto, um dos locais que poderiam merecer foi o Nordeste. Só que, naquela época, ainda não se deu um início real. Esse início real veio, como já foi ventilado em outro debate, em outro encontro, com a missão norueguesa, com a vinda do pastor Kjell Norstock, que esteve conosco e que falou conosco também. Ele que organizou o início desta comunidade Martin Luther e da paróquia Nordeste. Nós tivemos contato especial e pessoal com o trabalho iniciado por ele, quando eu, como pastor regional na época, dentro de um programa de visitação às paróquias e aos pastores, havia feito uma visitação aqui para a paróquia, para a comunidade Martin Luther e para o pastor Kjell e sua família. Nesta oportunidade, ele fez a pergunta: quando terminasse o meu mandato de pastor regional, se eu iria candidatar-me a outro período, outra gestão. Eu disse que não. Eu pretendo voltar ao trabalho da comunidade, ao trabalho de paróquia. Então, ele lançou o desafio. Ele disse: eu vou, no fim do ano, terminar a minha atividade aqui no Brasil, vou voltar à Noruega, a minha pátria. Você não quer, com a sua família, sua esposa, vir à paróquia Nordeste, trabalhar aqui? E esse desafio logo foi uma ideia, uma faísca que se acendeu. Por que não? Por que não? Realmente me pareceu muito simpático de poder vir trabalhar nesta área, nesta comunidade e paróquia. Para mim, não foi nada simpático, porque eu estava bem enraizada em Joinville. Eu dava aula na Casa de Cultura e dava aula no Instituto Germânico. Então, eu tenho que confessar, para mim foi um choque. Como que nós tentamos resolver isso? Eu continuei trabalhando lá e voltava na quarta-feira. Segunda às 5 a gente levantou, ele me levou para a rodoviária, eu fiquei segunda e terça lá e voltava então para cá. Então eu não posso dizer que finalmente eu estou em Curitiba, isso eu não posso confessar, porque eu estava muito, muito bem instalada em Joinville e também continuei lá por um ano, até que nós fomos para a Alemanha, né? Eu acho que foi. Muito legal que está o teu depoimento aqui, o Friede, mas também não eram só vocês, o casal, né? Quantos filhos estavam envolvidos nessa mudança? Eu queria mencionar e acrescentar ainda que, para mim, realmente seria um desafio novo, todo especial. Não só porque eu tinha passado por muitas comunidades e paróquias, visto também trabalhos, inspiração não me faltaria em trabalhos que colegas e presbitérios estavam realizando no âmbito desse nosso sínodo da época. Mas também, por outro lado, eu me alegrava que aqui a gente, como família, podia entrar praticamente num ninho feito. Ninho feito, uma vez porque havia uma casa pastoral, bonita, aconchegante, dava lugar para todos os nossos filhos, os filhos que ainda estavam conosco, as filhas, mas também quanto à organização desta comunidade e paróquia. Isso talvez um pouco mais tarde ainda, mas dizer nesse início de que foi atraente vir para Curitiba, vir para
a comunidade Matiluta, a paróquia Nordeste. Eu queria aproveitar e convidar a pastora Vera aqui para falar, porque é uma decisão do casal, né? Sim. Então, como é que foi para a Vera também, quando houve a oportunidade de vir aqui para Curitiba? Obrigado, Newton. Sim, é desafiador falar sempre sobre essas mudanças, né, e decisões, e implica, sim, também em toda a família. Mas é extremamente injusto fazer qualquer tipo de comparação com isso que você relata, Eufride, porque o que nós passamos nem de perto nada se assemelha a isso, né? Quando a gente veio para cá, tanto no nosso primeiro campo ministerial como também aqui, pastor Alfredo e eu tivemos a alegria sempre de ter 2 campos integrais, né, de ministério, de atuação. Então, não é justo qualquer comparação. Eu fico muito tocada, Eufride, quando você partilha também essa situação extremamente difícil como mãe, como mulher, como esposa de pastor, ter que tomar decisões, ter que abdicar e abrir mão de muitas coisas. Ainda hoje, né, a gente sabe que já está bastante diferente isso, e essa foi uma realidade também de muitas mulheres, esposas de pastor, que abriram mão de sua profissão, de seus dons para acompanhar os maridos em seus ministérios. A gente sabe que ainda hoje tem diferenças e tem situações difíceis, mas não é mais tão difícil quanto naquela época. Hoje as comunidades têm uma percepção muito clara, né? Quem é o ministro, quem é a ministra, e se o esposo tem uma outra profissão, se o esposo faz algo diferente, ele está naquela profissão, mas o ministro é esta pessoa. Então, já tivemos grandes avanços nesse sentido. Mas eu percebo, né, Eufride, quando você fala, quando você partilha, o quanto também deve ter sido difícil esses momentos em não se sentir valorizada, em esses momentos em não ter espaço, em não ter lugar também para colocar os seus dons a serviço naquilo que você fazia como professora de alemão. Até vou falar um pouquinho, posso falar um pouquinho sobre isso? Porque eu conhecia a diretora aqui do Instituto Goethe, e quando a gente se mudou, eu fui lá, será que não teria um emprego, uma coisa para mim? Nada, porque ela era bem alemã, nem pensar. Ela já conhecia o trabalho Em Joinville, meu trabalho em Joinville. De alemão, professor da língua alemã em Joinville. Mas ela cortou inclusive, já. E de repente ela veio, eu acho que foi em outubro, em 5 dias você tem que decidir. Vai querer passar 3 meses na Alemanha? Depois você tem garantido um lugar de trabalho aqui. Ai, até hoje eu fico arrepiada. E em aí? 5 dias decidir uma coisa dessas. Tão importante, né? Tão importante. E daí fizemos a reunião de família e as meninas disseram, claro que você vai. E a Mônica disse, eu assumo. A Gúndula, ela já era formada, já era enfermeira na Santa Casa. Então, a Mônica, ela que fazia parte da juventude e tudo, ela disse, eu assumo. E ela assumiu mesmo. Que importante, até o né? ponto de fazer os bolachinhas de Natal. Tudo isso. Que nem a mãe. A família deu apoio para isso. Sim. Fez falta, claro, para nós. Mas era importante, né? Então, quanta história bonita, né? A história da família, tudo que aconteceu, essa viagem para a Alemanha. E agora a gente queria ouvir um pouco mais de vocês, como é que foi a vida aqui na comunidade, né? Como foram as atividades aqui na comunidade? Quais os desafios, os sonhos, os projetos? O que realmente vocês vivenciaram aqui no período que estavam como pastor e também tem uma coisa de coral envolvida aí por detrás que eu queria relembrar. Então, se puderem comentar um pouquinho, a gente ficaria bem feliz. Como é que foi a vida aí na comunidade? Sim, eu quero referir-me, eu falei, a gente chegou, tinha um ninho feito. Um ninho feito também no sentido de organização do trabalho na comunidade, paróquia. Então, o principal, a atividade pastoral
para os cultos e os grupos, isso estava organizado. Já funcionava a JE, ou a Juventude Evangélica, um bom grupo. A OASE, o grupo de senhoras, tem um bom grupo de senhoras. É interessante que quando a Elfriede foi para Joinville, ainda para atividade lá, o dia da reunião da OASE ela estava. Ela tinha organizado assim que podia estar presente e dar a sua contribuição ali também. E aqui a gente deve acentuar que, para nossa surpresa e para nossa alegria, havia um grupo muito ativo da comunidade, tanto das lideranças como também dos próprios membros. Dava prazer de participar desse grupo da OASE. Eu quero me referir especialmente a um aspecto que é sobre os estudos bíblicos. Na organização, na concepção do pastor Tchel e sua equipe, havia um estudo bíblico na sede, aqui, na comunidade, na dependência, que foi escolhida para isso. Havia um pequeno salão onde se podia fazer os estudos. Esses estudos foram feitos pelo pastor. Eu fazia esses estudos bíblicos, mas com a minha experiência anterior, tanto em Ibirama, onde eu foi a minha primeira paróquia, como depois em Curitiba, e a experiência também vendo os colegas pastores como agiam, o estudo bíblico não ser só, num só lugar e num sistema, o pastor fazendo o estudo bíblico. A minha concepção era que haveria elementos leigos para isso e realmente pessoas qualificadas que poderiam assumir. Aí nós chamamos pessoas e preparamos esses líderes. Havia estudos, nós fazíamos geralmente para mensais, e fazíamos o preparo para 2 estudos. Então, eu me lembro, não me lembro de todos. Posso falar? Mas só continuar isso. Eu me lembro aqui de nomes como Sérgio Muschitz, como Sônia Richter-Klinger e Kurt Lorenz. Aliás, o Kurt Lorenz ainda atuante e presente aqui na comunidade e paróquia. O Muschitz se mudou, mas que então eles aceitaram o desafio de dirigir um grupo em casas particulares. Aliás, essa foi a primeira medida de descobrir, detectar casas que podiam receber um estudo bíblico e convidar a vizinhança daquela região para participar, tanto de membros como de outros que quisessem. E isso aconteceu. E eu lembro casas como Schmidt, Wagner, Rebel, Brehm, Klinger e outros, onde foram realizados estudos bíblicos nas casas. E o segundo passo, então, seria de que membros leigos, pessoas que se qualificassem, podiam dirigir o estudo bíblico. E já mencionei, então, que ali esses foram preparados. Nesse contexto, eu quero ressaltar que a gente reconheceu a necessidade de fazer retiro de planejamento. Nesse retiro de planejamento, que foi feito, aliás, lá na Lapa, na casa de retiros, colocado à disposição, de vários dias, de 2 dias pelo menos, uma reunião de planejamento, onde os próprios líderes daqui, os presbíteros, pudessem participar e participaram,
E a gente colocou metas, a gente colocou objetivos para então realizar detalhadamente para um ano as atividades. Essa reunião de planejamento foi muito frutífera, foi muito boa. Sim. Como eu venho de uma igreja, da igreja menonita, onde o leigo sempre tomava uma parte na comunidade muito participativa e muito importante. Eles no começo nem tinham pastores assim, direcionados. Sempre eram leigos que assumiam também a palavra de Deus para propagar. Então, quando eu vi aqui em Curitiba também pessoas capazes, eu vibrava. Então, esses estudos bíblicos, você vibrava com as pessoas que sabiam, às vezes, muito mais da palavra de Deus do que eu. Então, isso me impressionava e dava muito prazer de continuar numa comunidade onde tantos chamados leigos são capazes de nos ensinar muita coisa. Sim. Eu queria ainda dar ênfase e destaque para o fato de que a gente, além dessas atividades, como cultos, estudos bíblicos, escola dominical, aliás, nunca faltaram Coral. jovens. Coral também? Ah, sim, isso você fala. Eu falo. Nunca faltaram pessoas, leigos, jovens principalmente, para se tornar professores da escola dominical. Eles se deixavam chamar, a gente já começava no ensino confirmatório a descobrir eventuais pessoas que pudessem fazer isso. E nunca faltaram professores para o trabalho da escola dominical. Isto foi um prazer. E essas pessoas, claro, tinham que ser preparadas. Mas eu queria que nós pudéssemos referir-nos a também um aspecto que marca esta comunidade e paróquia, é referente ao trabalho da música, de um lado, do cântico, mas também da arte plástica. A nossa semana de artesanato, ou depois a nossa quinzena de arte e artesanato. Você quer se referir ao coral? Sim, justamente, arte para mim não é só pintar uma parede muito bonita, ou um quadro muito bonito, ou fazer uma escultura bonita. Arte é tão global, tudo que a pessoa humana produz, seja com a voz, com declamação, ou com canto, ou também com as mãos e a mente sempre presente, tudo isso pode se transformar em arte. Pode se transformar? Não, é arte. A arte de comunicação é uma arte. Quem é que tem o dom de apaziguar pessoas que estão assim em dúvida se outro presta ou não presta, se eu presto ou não presto? Tudo isso faz parte da arte de convivência. Eu acho que a arte de convivência é a maior arte que existe. Você pode dar de si um quadro, pintar um quadro, ou você pode dar de si um canto, ou você pode dar de si uma prédica elaborada. Não vem só de você, são dons. Cada um, eu sempre incentivo, eu não tenho dom nenhum. Se alguém fala isso, eu digo, o quê? Eu mostro o dedinho. Você não tem dom? Então, eu vou te dar. Descobri. Eu vou te dizer que dom que você tem. Não é o dom de dizer, não, eu não tenho. Não, é o dom de dizer, eu tenho.
Eu tenho mãos, eu tenho voz, eu tenho gestos até para convencer as pessoas. Então, isso tudo é arte para mim. Coral. E também eu fico tão feliz que nós sempre tivemos alguém para dirigir o coral. Ai, eu me lembro em Joinville, de repente a pessoa que estava dirigindo o coral desistiu ou não podia mais, e não sei, ou ficou grávida ou qualquer coisa. E daí falaram, Elfriede, você tem que assumir o coral. Dirigir o coral. Dirigir o coral. Daí eu acho que foi o meu maior fracasso na minha vida é não saber dirigir coral. Você dirigiu. Eu não queria perder esse momento, mas a arte, a musicalidade na comunidade realmente é marcante daquela época. Muito, Eu falo até para os meus filhos, né? Então, os diversos corais que tem aqui, sabe? Realmente os dons se expondo, né? Muito lindo isso legal. Que você coloca aqui e ele perenizou, né? Ele continua, né? O que é arte? Isso. Arte não é só pintar. Não é. Falando nisso, eu queria lembrar que tinha jovens no grupo da juventude que, inclusive, estudavam música, né? E eles eram namorados. Então, eles fundaram o primeiro coral das crianças aqui, que foi um bom tempo, depois eles foram embora, mas depois surgiu o Orfavo de Mel, né? Isso foi posterior, mas já havia um coral de crianças, tanto é que a nossa filha mais nova, a Gabriela, ela e a Sigrid Röder, elas foram parte desse coral de crianças e seguiram depois para o coral de adultos. Isso também era o objetivo. Mas você podia falar um pouco da arte e artesanato? O falecido Albino Frankenberg, por iniciativa dele, quando a igreja estava em construção e ainda havia muitas dívidas, ele conseguiu reunir artistas que doassem uma obra que foi leiloada, não sei se você se lembra, e com isso foi ajudado a construir essa igreja. E daí depois veio a ideia, por que não continuar de fazer essa exposição de artistas aqui? E assim surgiu a Semana da Arte, depois a Quinzena de Arte. E é uma coisa marcante dessa comunidade. Eu não sei se uma outra comunidade tem isso, né? Isso a arte não é só uma coisa que você pinta, né? Depois nós fizemos até aqui declamações e corais e globalizava isso. Não sei se ainda continua de vez em quando. Eu gostaria de ressaltar e colocar uma coisa, que essa experiência de ter um leilão de obras de arte em benefício da construção, ela deu a ideia que a gente devia continuar. Eu me lembro bem que na reunião de planejamento, onde essa ideia foi lançada e foi ventilada, o Sr. Gerhard Wagner, membro aqui de longa data, ele disse, por que não fazemos uma semana de arte, mas onde entra não só uma exposição de obras de arte, mas onde nós temos uma oportunidade de declamar, de apresentar coral, de fazer uma reflexão, quer dizer, um tipo de... Sobre arte, né? Sobre arte, né? Também foi feito. Realmente essa ideia foi captada e nós temos esse aspecto da exposição, onde justamente a prata de casa, quer dizer, o que existe e que pode ainda continuar no futuro também. Talentos. Descobrir talentos. Descobrir talentos e entrar nessa área da arte que eu creio caracteriza a história, a vida desta comunidade Martin Luther
e dessa paróquia Nordeste. Sim. O senhor Albino Frankenberg, Não, né? não podemos esquecer dele, Sim. assim como muitos outros nomes Sim, assim, sim, mas de membros. Albino. E eu queria ressaltar alguns pontos aí que foram colocados, que eu julgo assim, extremamente importantes, que talvez explicam quem somos nós hoje, né? Sim. Assim, né? Sim. Então, o trabalho com os jovens, né? Foi muito importante naquela época. Eu, meu irmão, todos nós participamos, várias pessoas. A questão do estudo bíblico, hoje nós temos vários grupos de estudo bíblico, e depois o pastor também vai falar um pouquinho sobre a importância do estudo bíblico, mas então sair realmente da igreja e ir para as casas, né? E em pequenos grupos poder ter uma comunhão um pouco mais próxima, e assim por diante, foi marcante. E se eu posso colocar um temperinho aqui, pastor, eu admirava na reunião de preparo do estudo bíblico, o senhor trazia assim aquele contexto assim que quase não cabia na nossa cabeça, assim, todo o contexto histórico, não era só aquele versículo, aquele capítulo, mas em que contexto aquilo aconteceu, por que aquelas coisas se desenvolveram daquele jeito e a partir daí qual a mensagem central, né? Acho que isso também deu uma sustentação muito forte para a comunidade, para o desenvolvimento das lideranças, uma liderança leiga dentro do sacerdócio geral. Então realmente eu vejo assim um ponto de inflexão. E outro talvez ponto para ressaltar, até a época do pastor Tiel, nós tínhamos uma missionária, a gente falou muito, a missionária Inher, né? Inher, sim. Com vocês já não tinha uma missionária, então realmente foi onde que o culto infantil tinha que ter voluntários e voluntárias, né? E a trajetória é linda, até queria convidar a pastora assim para dar um pitaco, já que é tão recente, eu estou assim super feliz com o que aconteceu nesse último final de semana, retiro online. Sim. Pastora, dentro dessa história de trajetória que nós tivemos, né? Pegando só um pouquinho do culto infantil, como é que você vê isso? Sim. Eu olhando aqui porque ela está aqui do lado. Obrigado, Newton. Sim, é bastante interessante poder falar para vocês. A gente está agora, tivemos final de semana o retiro com as crianças, né? E dentro desse tempo aí que a gente está vivendo, desse ano tão difícil e tão estranho, o nosso retiro com as crianças aconteceu também de maneira online. E ele foi possível graças a muitas mãos, a muitas pessoas que colaboraram para que ele acontecesse, né? Desde a preparação, a execução, a entrega e o momento final também junto com as crianças. E eu tenho certeza, pastor Ehlert, assim como você menciona a importância dessas lideranças, eu percebo que, e sou imensamente grata, né? Pastor Alfredo e eu percebemos, né, desde que a gente chegou aqui também, a riqueza que existem em lideranças aqui, prontas para servir, em que frente for, e acho que isso está no embrião aqui dessa comunidade, isso já vem junto, né, desde lá do começo da história. A gente não podia contar a história da comunidade sem apontar para o trabalho realmente abençoado dessa missionária Inher Oybeck. Ela, sem fazer qualquer competição com o pastor ou outras lideranças, ela trabalhava e oferecia os seus conhecimentos, suas ideias para poder realizar, por exemplo, visitação a doentes. Ela foi uma das pessoas que incentivou essa visita a doentes. E ela, mesmo que residisse lá no seu lugar, ela sempre teve a possibilidade de agir dentro da comunidade em harmonia e em dedicação. Como? Dedicação. Em dedicação dentro dessa comunidade. A Inher Oybeck, que entre mentes voltou para a Noruega, e ela, para o seu próprio futuro pessoal, se tornou pastora. Ela é pastora da Igreja da Noruega hoje. Puxa, a gente podia ficar assim horas conversando, tá bom, né? Vamos lá. Eu acredito que esse vídeo que vocês vão ver depois pode inspirar também a bater um papo, convidar eles depois da pandemia para um café, tanta história bonita, né? Sim. Que vocês têm. E nesse sentido, falando para a comunidade, eu já queria primeiro agradecer vocês terem essa disposição a virem aqui. Me despeço agradecendo, e aqui queria deixar 3 momentos, né? Um momento primeiro para vocês darem uma mensagem para a comunidade, o que isso tudo representou, essa experiência, e vocês ainda são ativos como membros aqui, os nos deixam muito felizes.
com isso. Depois também a pastora dá uma palavra para nós sobre como foi esse aqui, e o pastor depois também vai comentar um pouco conosco de como esse período é visto hoje em dia, tá bom? Muito obrigado, muitíssimo obrigado. Vamos ver que mensagem vocês têm para nós. Aproveitar, quando você pensa em atualidade e futuro, a atualidade, o que hoje acontece, o que hoje é em parte fruto, é consequência do futuro. Um futuro que também foi pensado e preparado. E, por outro lado, pensando em mensagem, a palavra que me ocorre e que pode servir de mensagem também com vistas ao futuro, é aquela de 1 Pedro, onde diz: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Esta palavra para mim é como uma orientação num trabalho de igreja, num trabalho missionário, o que seja, inclusive para atividades, digamos, seculares. Se vocês estão comemorando, se nós estamos comemorando aqui 45 anos, e há essas reformas, aí qualquer atividade precisa considerar a capacidade e os dons de cada um, valorizando assim a pessoa com a sua natureza, a sua qualidade, aquilo que ele traz, inclusive como uma herança, uma genética. Por isso, a gente só pode desejar, eu desejo que esta palavra sirva de orientação, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Eu quero chamar a atenção ao meu painel que eu fiz lá. E no meio está a palavra ide. Ir enquanto a gente pode. Ir enquanto as pernas ajudam. Este ir ao encontro do outro pode ser também por telefone. Se você não tem mais oportunidade de visitar, nós temos o telefone. Ide. Ide quer dizer vá ao encontro do outro. E essa mensagem que eu deixei lá no painel, no meio, para mim, foi o lema da minha vida. Ide. Não fique sentada e pense nos lamúrios da tua vida. Ide quer dizer, fique ativa. Não precisa ser correndo, mas também orando, meditando. Isso também é um ide. Ide para se interiorizar, de pensar e depois passar adiante. Essa é a minha mensagem. Eu quero lembrar 2 momentos, assim, teria muitos para lembrar, mas eu quero lembrar 2 momentos que para mim foram muito importantes, porque eles já me falaram alguma coisa sobre vocês. Elfriede, eu lembro do dia que a gente estava aqui num culto de noite, quando o pastor Alfredo e eu viemos nos apresentar. E no final, após o culto, a Elfriede fez uma pergunta. Você lembra, Elfriede? Não. Não. Você perguntou o que nós achávamos e como nós lidávamos com pastores aposentados e suas esposas nas comunidades. E foi interessante porque eu pensei, eu não conhecia vocês ainda, né? Nos conhecemos depois, e aí a gente tinha a experiência lá na outra paróquia onde nós trabalhamos junto também com um colega aposentado, né?
E eu lembro que eu disse assim que isso para nós não era nenhum problema, que eu sempre achava que vocês tinham uma história, uma experiência, e se a gente tivesse sabedoria para ouvir, para acolher isso só iria contribuir para a nossa caminhada aqui, né? E eu tive a confirmação disso, pastor, no primeiro sepultamento que eu fiz. O pastor lembra que foi, o senhor fez uma leitura e aí o senhor disse para mim assim, olha, ele foi uma pessoa que tinha esta trajetória aqui na nossa comunidade, na CEL, que envolvimento também em tudo. Aí eu disse para o senhor, então eu vou lhe dar a palavra e o senhor vai compartilhar isso. Sim. Aí, num determinado momento lá do velório, né, do sepultamento, assim, o senhor contou. E aí, aquele dia em diante, porque depois as pessoas vieram me agradecer, assim, obrigado, pastora, por estar... Mas não fui eu eu não fiz nada, eu só conduzi aquele momento. Então, eu dou graças a Deus pela sua memória, pastor Eller. Porque lembrar das pessoas, lembrar a história delas, o que elas fizeram, no que elas contribuíram para a comunidade, no que elas contribuíram para, às vezes até na cidade, desde os pequenos até os gestos maiores, isso é muito importante para que a gente vá semeando mais e mais. E quando a gente chega numa comunidade recente, a gente não traz junto essa memória. Essa memória a gente vai adquirindo. E são as pessoas que vão nos contando. Obrigado, pastor, por ter, e Elfriede também, né, sempre nos nossos grupos, por ter compartilhado isso, a história das pessoas e ter valorizado isso também. Aliás, nós temos o exemplo da Bíblia, tanto do Antigo Testamento como do Atos dos Apóstolos, que na Igreja cristã, na história do povo de Deus, esta mentalidade de história foi cultivada, foi já incutido nas crianças e nos jovens para ter continuidade. Então, eu acho que estamos bem dentro da tradição bíblica quando cultivamos a história. Memórias que fazem história. Até rima. Com esse depoimento do pastor Elert, da pastora, a gente queria ver um pouco do pastor Alfredo, assim, como que ele percebe a comunidade hoje dentro dessa trajetória da comunidade, né? Ele tem vários ministérios que ele coordena, então como é que você vê essa história? Então, uma grande alegria estar com vocês e perceber essa história contínua, uma história que tem o seu começo e ela vem e exemplos muito bonitos, né? E coisas que foram plantadas lá atrás no início. Nós conversamos uns dias atrás com o pastor Tchel, né? Então nós descobrimos toda essa ênfase diaconal da comunidade, né? O cuidado com pessoas, e esse cuidado com pessoas ele vai muito além do dar coisas, mas alimentar também espiritualmente, ou seja, fazer com que as pessoas tenham conhecimento da palavra, da Bíblia. E neste sentido eu acho que uma das grandes ferramentas são os nossos grupos, né? Nós temos, diferente de outras comunidades talvez, nós temos uma dezena de grupos de estudos. Todos eles são grupos de estudo, desde juventude, ensino confirmatório, oase, né? Mas aqueles grupos específicos que se encontram para, além da comunhão, né? De partilhar a mesa, de ter um momento de refeição, de ter um espaço onde o foco principal da noite é o estudo da palavra. E isso vem vindo já também desde a época, né, pastor? Me permite uma observação Diga. Que eu quero aqui colocar. A gente começou com refeições, jantares e almoços, mas para angariar algum fundo ou coisas. A ênfase que se mostra é a comunhão, é esse encontro de comunidade, encontro de amigos, encontro de irmãos e irmãos. Eu acho que esse aspecto hoje prevalece. Sim. E que tem, embora possa trazer algum benefício também financeiro, mas a ênfase está nesse encontro. A comunhão acima de tudo. E acho que esse também, nós escutamos o pastor Tchel também dizendo isso no início. Ele disse que ele perguntava, mas qual é a razão destes almoços? Qual é a razão da churrasqueira, de gente assando carne, de fazer festas? Ele disse que percebeu o quão presente Deus está também em todos esses momentos, porque pessoas se conhecem, se aproximam. De repente, num almoço, pessoas que não tinham grande afinidade começam a trabalhar juntas, trocar ideias, fazem amizades. Então, na verdade, a gente vai percebendo que Deus vai usando
de muitas formas para fazer missão, né? Deus vai usando de tudo, vai usando da tradição, da cultura, dos costumes. Eu penso a Elfriede com os teatros. O quão importante também são estas pequenas mensagens, vocês dois, né, a partir dos teatros. Isso também é uma forma de aproximar pessoas, de criar vínculos, de criar amizade, da gente rir, ou seja, tornar um ambiente mais leve, né? Isso também é importante na convivência comunitária. E eu acho que esses encontros de comunhão, eles tornam os ambientes leves, diferente às vezes onde é só um estudo, onde a gente fica refletindo o que nós estamos deixando de fazer, o que nós não fizemos, por que não fizemos. E esses encontros espontâneos, eles são muito importantes, né? E nos estudos, né, esses diferentes grupos, a gente percebe a riqueza também que nós temos de liderança. Em todos os grupos, nós poderíamos dizer assim, todas as pessoas que estão participando do grupo têm plenas condições de coordenar, de aplicar, de trazer um estudo. E isso tem acontecido muito, e já sempre acontecia, né, desde a época, mas a gente percebe agora que nós temos dado ênfase também no encontro de preparar pessoas, né? Porque às vezes a pessoa pensa, o que eu vou levar aqui, estudo. E aproveitar... Isso tem sido feito, a formação profissional que eles têm, né? Que tem professores, tem médicos, pois tem engenheiros, tem juízes, advogados, militares, nós temos uma diversidade de pessoas que trabalham em lugares diferentes na sociedade. E todos têm vez. Todos têm vez e todos têm com que contribuir. Isso. Né? Eu admiro e gostaria de enfatizar aqui na concepção de trabalho de vocês, pastora e pastor, de ir ao encontro dos membros, de fazer visitas. A visita pastoral é extremamente importante, não só para conhecer as pessoas, mas também justamente ser pastor para as pessoas. Você pastoreia onde as pessoas estão. Sim. Não espera que a ovelha venha, o pastor tem que ir atrás. Acho que isso vocês também, acho que no percurso também sempre isso aconteceu, e muito, né? Em todos os tempos, né? Eu não vou aparecer, eu quero agradecer. E nesse momento de pandemia, pastor, o que mais a gente quer fazer é visitar um ao outro. Eles também, os pastores querem. A gente está fazendo um processo de ligação, mas a gente queria agradecer muitíssimo a presença de todos aqui. Certo? Muito obrigado. Não, Cristiano? Obrigado a você também.